Oi, gente, bom dia. E aí, meus amores, como estamos? Você tá com prótese sob implante assim? Calma. Eu vou fazer um conteúdo aqui, gente, mostrando os componentes que nós mais utilizamos no dia a dia clínico, né? Eu sei que é um choque para quem está entrando na especialidade, tantos nomes, tantas ferramentas. Eu tentei, vou sintetizar aqui agora com vocês, vou mostrar, tocar e como a gente manipula cada um desses componentes e explicar para que você abra sua mente e consiga visualizar através desse vídeo. E tomara que isso seja uma porta de entrada para que você comece a compreender o passo a passo da prótese sob implante. A parte analógica, que é essa parte que eu vou falar, não é uma parte complicada. Brincar de prótese é como um Lego. Você tem componentes em tamanhos, em formatos, em angulações, e você vai adaptar isso à necessidade do seu paciente. Pronto, tá bom? Então vamos comigo, vamos fazer aqui uma imersão rápida, mas eu vou explicar algumas particularidades, as particularidades desses componentes. Vamos comigo? Então vamos aqui. Não repare na bagunça, gente, eu estava no meio de um atendimento. Então vamos começar. Tudo começa, gente, do implante, né? Então eu vou pegar como base o implante da Sim, tá? Então esse é um implante e ele está acoplado a um TAP implante, tá? Então quando a gente faz a colocação de um implante no osso, essa região do implante, a parte onde vai se acoplar os componentes e a prótese, eles não podem ficar expostos ao meio bucal, você concorda? Então quando a gente faz a instalação do implante na região óssea, a gente vai colocar aqui uma proteção. Então, em português se chama TAP implante, certo? Em inglês se chama cover screw, que é parafuso de cobertura. Isso aqui é a cara do meu professor Thompson quando ele fala, parece um lord inglês. Cover com C, tá, gente? Cover screw, tá? Que é cover é cobertura e screw é parafuso, tá? Significa a mesma coisa, tá? Então a gente vai colocar aqui no nosso implante esse parafusinho de cobertura, tá? Algumas marcas, quando você compra o implante, esse parafuso de cobertura, ele já vem, como assim, por exemplo. Algumas outras marcas, como a Neodent, não. Você compra o parafuso separado. Então, este é o parafuso de cobertura e este é o implante. Então, esse é um implante de 4x10 do Epicut. Então, gente, esse parafuso de cobertura, ele vem no Epicut da Sim. Na Neodent ele não vem, você compra a parte. Então, você fez a instalação do implante. Assim que você fizer a instalação do implante, você vai fazer a colocação do cover, né, do parafuso de cobertura. Coloquei, você vai colocar de forma digital, não precisa apertar muito, nem de mais nem de menos. E ele vai ficar lá no seu ossinho esperando o período aí. A gente vai esperar aqui de 3 a 4 meses após a colocação desse implante, ok? Qual é a próxima etapa do tratamento, gente? Então, depois desse período vai acontecer o quê? A osseointegração, é o que esperamos, né? Onde vai acontecer aí a ligação entre o osso na superfície do implante, tá? Após esse período de osseointegração, nós vamos entrar na reabertura. O que é a reabertura? Você fez a instalação do implante. Houve uma formação de tecido e uma cicatrização, você concorda? Vamos lembrar que cone Morse precisa de 1 a 2 milímetros infraósseo, ou seja, dentro do osso, né? Então vai haver uma formação de tecido gengival em cima do osso e em cima do teu implante. Então, tecnicamente, o nosso implante cone Morse, ele não vai aparecendo na boca. Em alguns casos aparece, mas em geral não. Fica um tecido gengival aí cobrindo. Então a gente vai fazer o quê? A reabertura, que nada mais é do que remover esse tecido para que a gente tenha acesso aí ao parafuso. Fiz a reabertura,
eu gosto de usar o punch. Tem gente que usa bisturi, tem casos que nem precisa quando está mais exposto. Mas fiz a minha abertura, reabri e vou tirar o meu tapa implante. A parte do meu tapa implante morreu, ela acabou. Então ele vai para o lixo, tá? Agora nós vamos entrar na fase da reabertura. Então eu fiz a reabertura do implante, tirei o meu tapa implante, meu implante ele tá ali à minha mercê. Então a gente vai começar a trabalhar condicionamento de tecido. Então nós vamos agora utilizar o que, gente? Cicatrizador. O que é que cicatrizador vai fazer? Como o nome fala, cicatrizar significa fechar, melhorar, cicatrizar. Então vamos continuar. Então a gente vai fazer agora o condicionamento gengival. Veja como o tapa implante ele é fininho. Então ele gera uma área na gengiva pequena. Você concorda? Mas isso é suficiente para uma coroa dentária? Não. Veja que não, tá? Então, o que é que a gente vai utilizar como ferramenta? O cicatrizador. Então, o cicatrizador, gente, ele tem medidas e ele pode ser personalizado, tá? Lembrando que aqui é um vídeo introdutório, então a gente está falando aqui, nós não vamos capilarizar ainda nossas informações. Esse é um cicatrizador. Então, note a diferença de diâmetro entre um tapa implante e um cicatrizador. Então, você concorda que esse condicionamento gengival aqui ele vai ser bem maior, isso aqui é uma vista oclusal, do que um tapa implante? Então, esse cicatrizador, a gente vai entrar na reabertura e a gente espera mais ou menos 15 a 30 dias para ir para a próxima etapa. Então, essa etapa vai condicionar o nosso tecido gengival. Beleza, gente? Então, a fase do tapa implante passou, a fase do cicatrizador passou. O paciente veio com 1 mês. Meu tecido gengival tá bonito. O que eu vou preparar agora? A moldagem. A parte em que eu vou transferir da boca para o modelo. Então, nessa etapa, gente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a instalação agora. Nós vamos fazer uma prótese, o que? Unitária. E temos próteses múltiplas, tá? Nós vamos fazer uma prótese unitária. A gente pode fazer ela na cabeça do implante. Ou a gente pode usar um intermediário. Nós vamos fazer um intermediário. Então a gente vai usar o quê? Pesquinha para vocês, ó. Pilar. Então, quando a gente vai fazer uma prótese unitária parafusada, nesse caso aqui, nós vamos usar um pilar, que é um componente intermediário, tá? Então, o nosso pilarzinho tá aqui lindo e maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês, eu não sei se dá para ter detalhes, mas ele tem um desenho sextavado. Eu não sei desenhar bem isso aqui, tá, gente? Eu vou fazer. Pronto. Para que ele tem esse desenho? Como é uma prótese unitária, gente, para que a nossa coroa não gire, tá? Se fosse uma prótese múltipla, a gente usaria o quê? Se fosse uma prótese múltipla, a gente usaria um mini pilar. O mini pilar, ele não tem essas retenções. Por quê? Veja só, nós vamos usar 2 implantes para fazer um pontico enorme. Então, vou usar aqui, vou usar uma prótese suspensa, uma ponte fixa. Então, o que acontece? Você concorda que eu preciso que essa peça ela tenha um assentamento passivo? O mini pilar ele vai facilitar com que esse assentamento passivo ele aconteça. Como vai ter fixação aqui, a peça não tem tendência de girar, tá? Então, para isso que nos implantes unitários individuais, unitários parafusados, nós vamos usar o pilar unitário.
Beleza? Entendemos? Então, reabri meu implante. Vou colocar o meu... A chave é diferente, tá, gente? Vou colocar meu pilar. Se eu não me engano, no catálogo da Sim diz que é 10 a 15 newtons. Tá? Cada fabricante, ele recomenda um torque diferente. Então, se atente isso ao catálogo do fabricante que você usa. Coloquei o meu implante, fiz a cicatrização, esperei, tirei o meu cicatrizador e coloquei agora o meu componente intermediário. Gente, o componente intermediário, teoricamente, ele vai ficar na boca do paciente. Ele vai ficar atrelado ao implante e não vai sair mais, tá? Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso transferir a posição espacial do meu implante, tá? Para o modelo. Como a gente faz isso? A gente faz isso com o... Agora nós vamos para a etapa moldagem de transferência. Nós vamos fazer uma moldagem de transferência com a técnica da moldeira aberta, tá? 95% dos casos a gente faz com moldeira aberta, tá? Vou fazer a moldagem de transferência. O que é que eu vou usar? Um transfer. Como é que eu vou colocar o... Tem um implante, já tenho o pilar e vou colocar o meu transfer. Veja só, ele encaixa. E eu vou... Não sei se essa chave... Opa, essa aqui. Vou prender o meu transfer no meu implante. Então, vista dentro do osso o implante. O meu pilar, ele sumiu. Ele foi englobado pelo meu transfer. E aqui é o transfer. Doutor, e o que esses negocinhos brancos que você colocou? São as retenções que a gente coloca no transfer. Para quando a gente for moldar com a moldeira aberta, isso não saia. Eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz. Aqui tudo é handmade, tá, gente? Então, ó, eu tinha deixado uma moldeirinha aqui aberta. Deixa eu ver se tem. Ixi, não tenho. Deixei errado. Mas vai servir. Recortei minha moldeira aqui, cortei. Cortei isso aqui. Ficou um buraco, né? Coloquei a minha silicona pesada, coloquei a minha silicona leve. Eu vou colocar até aqui para vocês entenderem melhor. Então, isso aqui tá livre. Venho com minha silicona. Pronto. Está em posição, passou o tempo de presa do material. Doutor, como é que eu vou tirar esse transfer? Lembre que o meu transfer está envolto no material de moldagem. Então, nós vamos soltar este parafuso. Tá? A gente soltou aqui, ó. Quando eu soltei esse parafuso, gente, que eu puxar essa moldagem, o transfer vai vir dentro do material de moldagem, né? E ele vai capturar a posição exata do meu implante. Ah, o transfer ele é de uso único? Não, a gente esteriliza. Assim como o cicatrizador, a gente esteriliza, tá bom? Fiz isso, mandei para o laboratório. O que é que eu vou mandar para o laboratório? Você vai mandar para o laboratório um análogo de pilar. O laboratório vai mandar para você isto aqui. Vou deixar aqui para não se perder, gente. Ó, o laboratório mandou para você um análogo de pilar. O que é isso? Ele está simulando isto aqui, gente. Vamos só saltar aqui de novo. Ó, veja que o análogo de pilar, ele é a cópia exata disso aqui. Então é como se eu estivesse mandando esta
Então é como se eu estivesse mandando esta peça para o laboratório. Então, com isto, o laboratório ele tem a cópia exata de onde está o meu implante e o meu pilar. E o que é que o laboratório agora vai fazer? Você vai fazer a confecção da prótese. E isso é tema de outro vídeo. Mas, resumindo, vocês que são precoces, no final nós vamos ter aqui uma coroazinha linda e maravilhosa que vai ser confeccionada neste passo a passo que eu passei para vocês. Mas o que é o intuito desses vídeos? Aprender sobre tapa implante, reabertura, posição do implante Conimorse, que é intraósseo, fase condicionamento gengival cicatrização, entrando na moldagem, onde a gente vai usar um componente intermediário, tá? Moldagem de transferência. Por que usar um pilar ou um mini pilar? Isso aqui é um pilar. Isso aqui é um mini pilar. Por que usar um pilar ou um mini pilar? Uma prótese múltipla e um análogo. Até aqui, uma coisa que eu achei interessante é dizer para vocês, cada item desse ele tem subdivisões. Por exemplo, eu tenho um cicatrizador de pique, eu posso individualizar, ele tem tamanhos e diâmetros diferentes, tá? O mini pilar ele pode ser angulado 15, 30, 17, 30 graus, parece que vai sair um de 45 agora dá sim. Então, é como eu falei no primeiro vídeo, é um Lego. A gente tem que saber utilizar o que a gente tem em mãos para que a gente adapte o melhor possível no planejamento do nosso paciente. Beleza? Então agradecer a você que teve paciência de assistir esse vídeo handmade, tá? E é um prazer trocar um pouco de experiência. Um abraço a todos. Valeu. Fui!